Olá a todos. Então, no nosso TED de hoje nós vamos falar um pouco sobre como as novas visões de segurança podem auxiliar na prevenção de acidentes. Bom, um trabalhador, ele opera continuamente uma máquina em seu turno. Durante a operação, ele realiza pequenos ajustes com a máquina em funcionamento para não prejudicar o processo produtivo. Assim como é comum que haja travamentos da linha com matéria-prima e a destrava também é realizada com a máquina em funcionamento. Durante uma dessas atividades, ele perdeu 4 dedos da sua mão direita. Com esse case que nós vamos falar um pouco, explicar sobre as novas visões de segurança e como, aliado à intenção de cuidar das pessoas e como nós podemos melhorar o nosso desempenho dentro do processo e reduzir os índices de acidentes. As perguntas são: o que eu deveria fazer para evitar essa ocorrência? A causa da ocorrência foi o trabalhador que não parava a máquina durante as intervenções? Se analisarmos o case, dependendo da nossa percepção e da nossa cultura de segurança, nós podemos chegar a conclusões muito diferentes, vai depender muito do nosso ponto de vista. Nós podemos entender que seria necessária a implementação de um procedimento de bloqueio, de sinalização, que o operador paralisasse o processo para destravar o equipamento e realizar os ajustes. Assim estaria resolvida a causa do acidente. É aqui que alguns dos conceitos da nova visão podem nos dar uma perspectiva diferente do mesmo evento. Anterior às novas visões, o Safety One, ele faz parte da teoria do erro de Eric Onedio. Este conceito ele é amplamente utilizado e ajuda a descobrir as causas do acidente, o porquê deu errado, e através dele nós podemos identificar as causas, como a de que não era parte do procedimento parar a máquina para realizar esses ajustes. São informações relevantes e que podem evitar acidentes, e nos ajudou até esse momento, nos ajuda. Com as novas visões, nós temos o Safety Two, olhando para o que dá certo na maioria das vezes, ocasionalmente dá errado. E isso nos leva a olhar o que acontece em todas as outras vezes em que o acidente não aconteceu, e nos ajuda a formar uma base maior de conhecimento para realizar a análise da ocorrência. Em complemento, nós temos o Safety Differently, de Sidney Dekker, em um conceito extremamente aplicável ao nosso case, né? Se aplicarmos esta frase, a gestão da segurança não é um meio de melhorar o desempenho, é a melhoria do desempenho que é um meio para melhorar a segurança. Este e muitos acidentes poderiam ter sido evitados se nós aplicássemos esse conceito. O case, ele traz explicações em que é evidente que o trabalhador vinha cobrindo lacunas e falhas do processo para manter o processo produtivo em funcionamento. Um olhar para o processo como ele é praticado na realidade e não no projetado, seria possível identificar um mau desempenho do equipamento e promovido melhorias que inibiriam o gatilho que motivava o trabalhador a intervir no equipamento. Muitos processos não funcionam de forma que se planejou. Várias lacunas elas são criadas e cobertas pelo trabalhador para garantir o bom andamento da produção. O mesmo ato que expõe a risco é o que garante a produção. É o mesmo ato que leva ao acidente. É necessário olhar para o processo e eliminar gatilhos que provocam o trabalhador a se expor a riscos. Melhorar o desempenho de um processo não é uma ação apenas da produção, pode e deve ser provocada com foco em segurança. Complementando o Safety Two e Safety Different, nós temos o Synesis, também do Eric Onedio. A palavra Synesis ele traz o conceito de que é possível olhar a segurança de diferentes perspectivas. E um ponto interessante é que ele ilustra o quanto nós devemos entender que o resultado vem do todo, onde a segurança, a produção e qualidade são um só e com ação direta sobre o outro, seja ela negativa ou positiva. No case, em função de não prejudicar a produção, o trabalhador ele se expõe a riscos, mas o acidente tirou a mão de obra e prejudicou o processo produtivo. Um problema de qualidade exige retrabalho e no qual nós vamos ter mais horas de exposição aos riscos para corrigir a falha. Quando se tem uma máquina que funciona bem, sem intercorrências, a produção será boa e com qualidade. Com o resultado, nós temos pessoas seguras e o nosso retorno financeiro. Como conclusão, nós podemos utilizar esse conceito para evitar acidentes. Que mudanças eu posso gerar na prática no meu comportamento e como eu posso me transformar em um líder protagonista em segurança? Bom, comece fazendo uma boa análise dos acidentes para definir ações eficazes, mas também pode aplicar o Safety Two e olhar o que está dando certo antes que dê errado. Para isso é necessário conhecer os problemas, os perigos, os riscos do seu processo, para que possa identificar as oportunidades e tratá-las antes que se torne um acidente.
Incentive a sua equipe a trazer as condições de risco e ajude a tratá-las. Valorize as pessoas por isso. As pessoas são a solução. Busque entender o seu processo e quais motivos que as pessoas realizam as atividades que as colocam em risco. Descubra o gatilho e pense em como pode melhorar a máquina ou o processo para que esta pessoa não tenha motivos para executar atividades que a expõem a um risco de acidente. Assim, você aplica o Safety Differently. Nós temos que atuar no comportamento das pessoas, orientar, capacitar, mas enquanto for necessário que elas cubram as lacunas do processo, o acidente zero, ele fica mais longe. Sempre que parabenizar por uma boa produtividade, não esqueça de incluir que tudo aconteceu isso sem acidentes e atendendo os padrões de qualidade. O Cines ele sugere uma visão holística e se nós produzimos bem às custas de um acidente, de problemas de qualidade, isso não é uma vitória. Trate a segurança, produção e qualidade com o mesmo foco. Um depende do resultado do outro e é afetado da mesma forma pelo mau desempenho. Aqui fica um convite a vocês. Apliquem esses conceitos, demonstrem o seu cuidado com as pessoas, seja um líder protagonista em segurança. Obrigado.